Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Por Amor, onde o objetivo aqui é trazer assim dicas para manter o seu relacionamento em pé. Portanto, queremos pedir que partilhem as nossas lives, os nossos conteúdos nas nossas plataformas digitais, que são o Facebook, Instagram, TikTok e também o YouTube. Eu sou o Basílio Manuel Curado, você já sabe, fique ligado. Sejam bem-vindos, caros internautas, e quero saudar a todos vocês que nos assistem a partir do distrito de Milães, também aqueles que nos assistem fora de Milães. Esta semana temos um tema bastante interessante, que é: será que os enteados podem perigar a atual relação, sim ou não? Então, nós vamos discutir em torno dele. É verdade. Como de costume, nós temos deixado sempre algumas perguntas para ver se os nossos internados se conectam a nós a partir dos comentários. Portanto, para hoje também não é diferente. Uma das questões que nós vamos deixar aqui para poder responder é como evitar perigo na relação vivendo com enteados. A segunda questão é como lidar com os enteados. Se calhar nós podemos estar aí e não saber dizer o que é quem é o enteado, né? Nas nossas sociedades atuais é bem visível, né, encontrar casos em que jovens trazem filhos, né, antes mesmo do casamento, alguns fruto de namoro, os outros casamentos que não deram certo. Portanto, depois essas crianças que eles levam, então são essas que nós, ou que são chamadas de enteado. Portanto, enteado é filho de cônjuge ou de um companheiro como fruto, né, o fruto de relação anterior, como eu disse, pode ser namoro ou então casamento que foi à decadência. Com certeza. Então, os enteados podem ser um desafio mesmo, porque para a atual relação precisam estar cientes que no momento em que vocês casam, aquele filho do seu parceiro ou da sua parceira passa, na verdade, a ser o seu filho. Então, vocês devem saber como educar essas crianças. Por que podem ser um desafio? Porque as crianças podem ter ciúmes, podem pensar que se o relacionamento dos seus pais anterior não deu certo, porque talvez o parceiro atual é que fez parte do fracasso do relacionamento. Então, precisamos estar ciente, é importante ter paciência, respeito e comunicação aberta para lidar com qualquer problema que possa aparecer. É verdade. Também existem, se calhar, perigos, né, nesta relação. Primeiro, pode haver perigo por parte do pai dessa criança ou do ex-parceiro, ok? Que pode influenciar a trazer problemas no relacionamento atual. Sim. Também pode haver problemas partindo da própria criança sem haver influência externa. Ok, então, nesse caso, os desafios são vários. O primeiro, nós podemos falar aqui que chama de ciúme, o que a Laura já disse, né? Que a criança olha o seu pai, depois olha para com quem vive, né? Depois ele começa a comparar e diz, não, meu pai se calhar já não está aqui por causa deste senhor aqui. Isso pode acontecer. Então, também pode haver ressentimento, a criança viver naquela casa, mas não se sentir à vontade. Né? Não olhar para aquele pai que está lá, né, como alguém que se calhar maldoso, alguém que está ali a tratar mal, simplesmente por ressentimento. Pode haver também dificuldades, né, conflitos de autoridades, dificuldades em estabelecer vínculos. Eles podem tentar até criar uma amizade entre a criança e o atual marido da mãe, mas haver dificuldades por parte do comportamento ou da própria criança ou comportamentos do atual parceiro da mãe. Então, pode existir também, ou é importante estar ciente desses desafios e trabalhar juntos com o cônjuge, né, para superar esses desafios. Mas também tem outros parceiros que, na verdade, quando entram num relacionamento, sabendo que lá tem filhos, eles não assumem aqueles filhos. Então, começam a ter conflitos dentro do seu relacionamento atual. Então, aqueles conflitos também podem fazer com que as crianças
as crianças percebam que esse senhor não é nosso pai e nós temos que lhe tratar com uma certa indiferença. Então, aquilo pode criar problemas, porque se calhar quando pode acontecer que lá no casamento já tem o seu próprio filho biológico, então se compra algo, compra só contando com o seu próprio filho, deixa de fora aqueles outros e começam a se sentir mal e a trazer conflitos, porque se calhar vão falando, vão respondendo mal e não vão ter respeito ao seu padrasto. Então, aqueles conflitos podem fazer com que também o relacionamento acabe. Às vezes, dentro do relacionamento, a própria mãe da criança ou então o pai dessa criança acaba influenciando a criança a ter um partido. Né? Ele é mais aberto com a mãe e não com o atual pai. Né? O pai não é sempre quem faz. Também pode ser considerado pai aquele quem cria. Né? Então, ele não se sentindo à vontade porque já foi excitado a ter um partido dentro de casa. Né? Se, por exemplo, a mãe não tem hábito de dizer, olha, teu pai está aí, chama o pai e vir para aqui, não sei o quê. A criança cresce a saber que este é meu tio, não é meu pai. Né? Então, o tratamento também que esse pai vai oferecer... A inclusão. Exatamente. Dos enteados. Isso vai contar muito para a inserção dessa criança dentro daquele lar. E por causa desses desafios, há vezes em que nós percebemos ou assistimos casos em que para se juntarem, é necessário que as partes renunciem de forma, não completa, não total, né? Mas renunciar à responsabilidade com os filhos que têm. Por exemplo, eu vou me casar contigo sim, mas tens que levar a criança e deixar com o pai. Vou casar contigo sim, mas essa criança não pode viver conosco. Tem essas barreiras. Então, você como mãe, você como pai quer entrar naquele relacionamento, infalivelmente terá que tomar essa decisão para garantir o seu relacionamento. Então, esse é um desafio. Então, como evitar o perigo na relação vivendo com esses enteados? Antes de começarmos a falar sobre isto, nós vamos a um curtíssimo intervalo e queremos pedir que continue a estar ligado a nós e voltamos no Pescar de hoje. Até já. Estamos de volta depois de um curtíssimo intervalo. Antes de nós mesmos sairmos do intervalo, deixamos aí uma pergunta que merece a atenção de todos vocês, que é como evitar perigo na relação vivendo com enteados. Então, nós podemos evitar conflitos estabelecendo limites claros no nosso relacionamento, promovendo a comunicação aberta. Temos que sempre conversar quando tivermos alguma dificuldade, uma indiferença lá no nosso relacionamento, sempre temos que conversar e deixarmos as coisas claras para que as crianças também não se percam, construindo vínculos positivos e buscando o equilíbrio entre as necessidades de todos os membros da família. Temos que incluir as crianças dentro da família para que também as crianças se sintam dentro daquele relacionamento e não teremos problemas. Às vezes é mesmo, não sei se é opcional, estão aí na mesa o casal a jantar, as crianças estão bem distantes. Né? Se calhar estão lá na esteira, estão lá, não sei como, mas tem espaço de agrupar essas pessoas numa única mesa e poderem partilhar a refeição. Aí aproveitam depois do jantar, depois do almoço, uma conversa, não sei o que, essas coisinhas todas. Mas não acontece. Então eu preciso manter uma comunicação aberta. Às vezes até deixamos as crianças com a sua mãe, vão lá, vão almoçar ou jantar com a mãe. Pai está na mesa sozinho. Como é que as crianças vão se incluir dentro do vosso relacionamento? Aí você já tem um partido, já tem dois partidos lá no vosso relacionamento.
tem mãe e tem pai. Então, as crianças, como sempre são apegados à mãe, né? Vão se entendendo melhor com a sua mãe do que com o seu pai. É verdade, só mesmo para seguir com o nosso programa, um dos últimos assuntos que nós vamos aqui a tratar. Então, temos aqui a outra questão que como lidar com os enteados. Às vezes é difícil, é complicado. Primeiro porque vem de uma família com uma educação diferente Com certeza. e depois vem se juntar a uma outra família e aí começa o problema de como inserir essa criança, como inserir essa pessoa dentro do seu relacionamento ou dentro da sua casa. Mas com tudo isso, para lidar com enteados, envolve muita paciência, primeiro. Deve ser paciente e tentar perceber a criança, né? Segundo, você tem que ter empatia, né? Sentir aquilo que, se calhar, tentar sentir aquilo que provavelmente a criança está a sentir, porque é difícil. Uma criança, por exemplo, que sai de um casamento que não deu certo, né? Vivia com os pais, de repente os pais separam-se e essa criança é obrigada a viver com uma outra pessoa porque a mãe juntou-se maritalmente com aquela outra pessoa. É difícil. Então, você como pai, você como o responsável, educando, você tem que ser empático. Também, claro, né, tem que estabelecer limites, como qualquer casa, qualquer organização, qualquer família deve ter limites. Então, tem que estabelecer limites para poder garantir a boa convivência dentro daquele relacionamento. Comunicação aberta continua também, é uma das formas para poder falar. Existem casais em que se a mulher traz um filho, né, e depois o filho comete erros, aquela pessoa nunca tem a coragem de enfrentar a criança e dizer, olha, isso está errado, vai chamar a mãe no canto, o que teu filho fez, não gostei. Não. Então, as crianças podem até ter também algum problema, podem criar um problema, né? Mas nós, como pais, é que somos responsáveis dos problemas das crianças. Porque se eu vou me unir com um outro homem, um outro parceiro, né? Então, eu lá vou induzir a criança que aquele senhor não é teu pai. Aquele senhor é teu padrasto. Teu pai é aquele outro senhor. Sim, na verdade não pode esconder a criança, mas deve saber como informar essa criança, para que também a criança não tenha ressentimentos. A criança veja aquele senhor como se fosse alguém da família. Certo. Se a criança vir com uma concepção diferente, aí vai trazer o quê? Dificuldades. Então, nós também temos que educar as nossas crianças. Por exemplo, tem mãe, né? Temos pais também que levam os seus próprios filhos, né? Certo. Então, vão lá, diz, essa é tua madrasta. Ou a sua ex diz onde você vai ficar com sua madrasta. Ela não é sua mãe sou eu. Como é que você quer que a criança se insere naquela família? Se já vem com uma mentalidade daquilo que foi colocada, né? Sim. Para ir lá. E às vezes também existe um erro, né? Você traz a sua filha ou seu filho, eu estou lá, eu quero que aquela criança me respeite e me aceite de hoje para amanhã. Não é possível. Não é possível. Tem que conquistar. Por isso diz que é importante haver construção gradual de vínculo, né? Você precisa de forma gradual aproximar-se daquela criança, aproximar-se daquela pessoa, até que a criança perceba que não, essa não é madrasta como me disseram, essa pode ser boadrasta. Então é importante criar esse vínculo de forma gradual, porque assim você acaba trazendo problemas se for de forma repentina, de hoje para amanhã, tem que esquecer aquele, voltar ou começar a criar uma confiança comigo. É complicado. Então, pais, um conselho. Se vocês tiverem um relacionamento, lá no relacionamento tiverão um fruto, que é filho, mas o vosso relacionamento não deu certo, fracassou, cheguem a um acordo entre vocês os dois. Se a criança fica com a mãe, então você aceite
que a criança ficou com a mãe. Hum. E essa mãe um dia vai casar. Quer dizer, seus filhos também serão educados com outra pessoa. Certo. Assim como mãe também. Se você se separou com o seu marido e chegaram a um consenso de seu marido, o seu ex, levar as crianças, então aceite que essas crianças vão ser educadas com outra pessoa. Então, também você deve se lembrar que essas crianças, mesmo serem educadas, mesmo crescerem em outro sítio, não vão esquecer, você é mãe, sempre será mãe. Então, não coloque coisas na cabeça dessa criança, que onde você vai, aquela é sua madrasta, e com aquela concepção de madrastas todas são más, todas são bruxas. A criança não vai crescer bem, ela vai começar a ter conflitos, problemas e vai acabar voltando. E se você não tem possibilidade de criar aquela criança, coitada, a criança não vai estudar. É verdade, já na reta final, essa foi dicas que deixou aqui para poder prestar atenção, né? Aquilo que é a educação que você quer para os seus filhos. Portanto, homens e mulheres que entram numa relação com filhos, é importante saber que qualquer coisa pode acontecer. Com certeza. O importante é respeitar o meio onde a criança está inserida. Se não dá, não dá. Não dá. Se dá, a vida continua. Então, nós queremos despedir de vocês com promessa de voltar na próxima edição com mais um tema de muita relevância, importância e que vai trazer um impacto na sua vida. Então, muito obrigada e nós voltamos na próxima semana. Tchau, tchau.